Sabe aquela distância que às vezes parece enorme entre uma teoria super interessante da academia e, bom, um problema do mundo real que precisa de solução? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num método de pesquisa poderoso que foi criado justamente para construir essa ponte. O nome dele é Design Science Research, ou, para simplificar, DSR. E olha, para começar, essa frase é simplesmente perfeita. Ela pega na veia o dilema central que a DSR tenta resolver. Porque, vamos combinar, quantas vezes algo que parece incrível no papel, na planilha, simplesmente não funciona no primeiro contato com a realidade, né? É um desafio constante em praticamente todas as áreas. E esse dilema acaba virando uma espécie de cabo de guerra. De um lado, tem o rigor acadêmico, né? Aquela cobrança por contribuição teórica, por precisão, por validação, tudo certinho. Do outro lado, a relevância prática, que grita por utilidade, por coisas que funcionem de verdade. O problema é que a pressão para publicar um artigo super rigoroso às vezes faz com que a utilidade fique em segundo plano. E aí se cria um verdadeiro abismo entre esses dois mundos. Tá, então como é que a gente conecta esses dois universos? Bom, a resposta é a Design Science Research. E é legal pensar nela não só como um método, mas quase como uma filosofia, sabe? Ela é exatamente a ponte que une a busca pela verdade, pela teoria, com a necessidade de criar algo de valor prático no mundo. Essa citação do professor Lacerda é fantástica. Ela resume a alma da DSR. Pensa só. A ciência mais tradicional muitas vezes está focada em descrever, em explicar como o mundo é. A DSR, não. Ela tem uma postura proativa. Ela não quer só entender o mundo, ela quer construir, quer melhorar o que já existe. Ok, aqui a gente tem uma definição um pouco mais formal, vindo do trabalho do Havner e da equipe dele. Mas a palavra-chave aqui, o ponto crucial, é criar. O objetivo final da DSR é sempre produzir artefatos. Guarda essa palavra, a gente já vai falar mais dela. São esses artefatos que resolvem problemas e, no fim das contas, expandem o que nós, como humanos e organizações, somos capazes de fazer. Agora, o mais legal aqui é entender que a DSR não vem para substituir a ciência tradicional. De jeito nenhum. Ela complementa. Pensa num ciclo. Olha só que interessante. A DSR vai lá e cria esses artefatos úteis. Ok. Aí vem a ciência comportamental, por exemplo, e estuda esses artefatos em uso, para entender os porquês, para descobrir princípios gerais, ou seja, para gerar teoria. E o que acontece com essa teoria? Ela volta para a DSR e serve de base para criar artefatos ainda melhores. É um ciclo que se retroalimenta, um ciclo virtuoso de inovação e conhecimento. Beleza, mas vamos para a prática. Como é que isso funciona no dia a dia? Qual é o mapa do tesouro para sair de uma ideia e chegar num artefato que seja, ao mesmo tempo, rigoroso e relevante? Então, o motor que move a DSR é esse processo aí, o ciclo regulatório. E por que esse nome regulatório? Simples, porque ele busca regular, ou seja, ajustar uma situação-problema para gerar um resultado melhor. Mas o ponto mais importante aqui é o seguinte: isso não é uma linha reta com começo, meio e fim. É um ciclo. É um processo que se repete. A gente investiga, projeta, valida, implementa e o que se aprende numa etapa alimenta a próxima volta no ciclo, melhorando a solução cada vez mais. Vamos dar uma olhada rápida em cada fase. Tudo começa com a investigação do problema. É aqui que a gente mergulha de cabeça no contexto para entender qual é a dor, qual é a necessidade real. Depois disso, partimos para o projeto da solução. Essa é a hora da criatividade, de desenhar o tal do artefato. Em seguida, um passo fundamental, a validação. Aqui a gente testa, avalia se aquilo que foi desenhado funciona mesmo, sabe? E por fim, a implementação. É quando a solução sai do laboratório e vai para o mundo real, para ser usada de verdade. Mas aí surge uma dúvida, né? Se o processo é tão criativo, tão cíclico, o que impede ele de ser só um monte de tentativa e erro, sem método nenhum? O que garante que isso é ciência de verdade, que tem rigor? A resposta está aqui, nessas 7 diretrizes propostas pelo Havner. Pensa nelas como as regras do jogo. São elas que garantem, por exemplo, que o resultado final seja um artefato bem definido, que o problema que está sendo atacado é de fato relevante, que a avaliação do projeto é séria, rigorosa e que a comunicação de tudo isso é clara. É seguir essas diretrizes que transformam o que poderia ser só uma consultoria num projeto de pesquisa científica de verdade, bem robusto. A gente já falou essa palavra artefato algumas vezes, né? Chegou a hora. Vamos entender o que a DSRR realmente produz de concreto, na prática. Eu sei que é uma palavra que pode soar meio abstrata, mas o conceito por trás dela é a base de tudo. Afinal, o que é de fato um artefato nesse contexto da DSR? Pensa assim, um artefato é, na essência,
uma interface. É o que conecta duas coisas. Um ambiente interno, que é o projeto, a lógica da solução, com um ambiente externo, que é o mundo real, o contexto onde o problema existe. O exemplo do aplicativo de celular é ótimo. O código, o design, tudo isso é o ambiente interno. E ele opera no ambiente externo, no nosso dia a dia, para resolver um problema. O app é a interface entre esses dois mundos. E esses artefatos, olha que legal, podem ter várias formas diferentes. Às vezes, um artefato é um construto, ou seja, um conceito novo, um vocabulário. Por exemplo, criar a própria palavra usabilidade para a gente poder discutir e medir o quão fácil é usar algo. Outras vezes, pode ser um modelo, que é uma simplificação da realidade para a gente poder entendê-la melhor. Pode ser também um método, sabe? Um passo a passo, um processo novo para gerenciar projetos, por exemplo. E claro, pode ser uma instanciação, que é o que todo mundo pensa primeiro. Um software, um protótipo, algo físico ou digital que funciona. E essa frase do George Box, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, captura perfeitamente a filosofia da DSR. A busca aqui não é pela perfeição absoluta, até porque isso nem existe. O foco, a meta, é a utilidade. Um artefato não precisa ser perfeito, ele precisa ser útil. Precisa ser melhor do que o que já existe ou resolver um problema que antes simplesmente não tinha solução. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos então juntar todas essas peças para reforçar por que essa abordagem é de fato tão transformadora. Esse diagrama aqui mostra de um jeito muito claro onde a DSR mora. Ela está bem ali na interseção entre campos como ciência da informação e design da informação. Ela junta o conhecimento científico com a criação de artefatos. E é exatamente nesse ponto de encontro que aquele conflito que a gente falou no começo entre rigor e relevância finalmente se resolve. A gente consegue gerar, ao mesmo tempo, conhecimento e soluções práticas. Então a grande mensagem é esta. A Design Science Research é quase como uma permissão e também um conjunto de ferramentas para que a pesquisa seja um agente de mudança. É uma forma de pensar a ciência que gera impacto real, que sai do artigo acadêmico e entra na vida das pessoas, das organizações, fazendo uma diferença que a gente pode ver e sentir. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se a pesquisa pudesse, de fato, construir o nosso futuro e não só ficar explicando o nosso passado, o que a gente poderia criar? Que problemas seriam resolvidos? A DSR é um convite para a gente levar essa pergunta a sério.